Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou a estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro e nem culpa. Esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, rei, confirma essa proibição, assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei assinou o edito. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. No seu quarto havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Nessa noite eu quero falar sobre os sinais de que Deus está te levando a um novo nível. O profeta Daniel, não é? Nós o chamamos de profeta, mas ele é levado para a Babilônia como um jovem escravo. É por isso que nós não podemos definir a nossa identidade pelo nosso momento, porque hoje nós falamos do profeta Daniel, mas quando ele vai para a Babilônia, ele é o escravo Daniel. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui nessa noite que o seu momento pode ser de escravidão, mas em algumas gerações, ou em alguns dias, ou em alguns anos, alguém vai contar a história de um profeta, alguém vai contar a história de um homem de Deus. Por isso, não defina a sua identidade pelo seu momento, porque aqui Daniel ainda é um escravo, mas hoje nós contamos a história de um profeta. Daniel, então, ele é levado para a Babilônia, retirado da sua terra natal, retirado da sua cidade, retirado da sua família. E quando ele chega na Babilônia, ele toma uma decisão que é crucial para a sua vida. Ele não se contaminaria com os manjares do rei. Ele pede a um dos servos do reino que sirva a ele apenas vegetais e água, durante 10 dias. Então ele se mostra mais saudável que os outros, e a gente conhece a história. Só que chega um momento que, dentre esses jovens notáveis de Israel, o rei precisa escolher alguns governantes, alguns príncipes, alguns presidentes para ajudá-lo no seu reino. Ele observa alguns, e dentre esses 120 nomes está o nome de Daniel. Mas o texto nos diz que as pessoas não olhavam para Daniel e davam destaque a Daniel porque ele era o mais talentoso. As pessoas não olhavam para Daniel e davam destaque para Daniel porque ele era o mais bonito, porque ele era o mais notável, porque o seu talento se sobrepunha ao dos outros, porque a sua capacidade de oratória era melhor do que a dos seus irmãos, porque ele se destacava em algum talento. Não, o texto nos conta, a Bíblia nos conta, que Daniel se destaca no meio da Babilônia porque havia nele um espírito excelente. Eu quero te dizer que existem coisas na vida que não exigem talento para serem excelentes.
A gente confunde performance com excelência. Enquanto performance depende de talento, excelência é um espírito que você carrega. E muita gente dá a desculpa de não ser talentosa para não ser excelente. Muita gente dá a desculpa de não ter dons e talentos para não se entregar um pouco mais. Então nessa noite, eu quero te ensinar um princípio. Você não precisa de talento ou de performance para ser excelente. Porque excelente não é uma performance, excelência é uma atitude do coração. É possível ser excelente sem ser talentoso. É possível ser excelente sem ser notável. Eu costumo dizer para a minha liderança da nossa igreja que nós podemos ter pessoas mais talentosas que nós no ministério. E isso é bom que hajam pessoas mais talentosas. Que bom que o pastor Leandro tem o Ronald para cantar aqui no louvor, né, pastor Leandro? Se dependesse do senhor, então o senhor canta também. Mas a gente não pode ter ninguém mais apaixonado do que a gente. A gente pode ter gente mais talentosa, mas a gente não pode ter ninguém com uma chama maior do que a nossa para servir ao Senhor. Por isso eu quero te dizer, muitas coisas da vida não exigem talentos para serem excelentes. Daniel, ele é notável, Daniel, ele é destacado, porque havia nele um espírito excelente. Ele era excelente naquilo que ele carregava. E eu quero te dizer, a maior excelência não está naquilo que você pode fazer, mas está no espírito que você carrega. Talvez você é ainda pequeno demais, talvez você ainda é menosprezado demais, mas a palavra do Senhor nos ensina que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Apesar de ser a menor das sementes, quando plantada, ela cresce, dá as suas folhas e os pássaros vêm buscar abrigo à sua sombra. Quando eu ouço essa parábola, eu me lembro de um homem chamado Pedro. Simão, perdão, porque seu nome não era Pedro. Simão era um pescador esquentadinho. Simão era tão doido que o Senhor falou: rapaz, você é uma pedra, eu vou te chamar de Pedro. Sabe o Coisa do Quarteto Fantástico? Tá na hora do pau, pá, corta a orelha do soldado. Pedro era tão ruim, gente, que Jesus curou a sogra dele. De tão ruim que ele era. Quando Deus pega essa semente, esse pescador improvável, devendo o império, estouradinho, e Deus vai trabalhando nessa semente. Essa semente vai crescendo, comete uns erros aqui, outro ali, fala algo bom, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas dá uns vacilos também. Não, Senhor, não vou deixar o Senhor ir para a cruz. Aí o Senhor fala: para trás de mim, Satanás. Essa semente vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai se tornando uma hortaliça. E aí ela ganha destaque lá em Atos 2. Quando está todo mundo se perguntando o que a gente faz, e quem se levanta para pregar? O pescador improvável, estouradinho, que estava devendo o reinado quando Jesus o chamou. E ele diz: arrependei-vos! E 3.000 pessoas se convertem. Mas você lembra que na parábola do grão de mostarda, o Senhor diz que os pássaros, eles descem para procurar abrigo na sombra dessa hortaliça? A palavra do Senhor nos conta que quando Pedro caminhava pelas ruas, as pessoas colocavam os doentes nas ruas, porque até a sombra de Pedro curava. Era uma semente improvável. Era uma semente que ninguém dava nada, mas que nas mãos do Senhor cresceu, e a sua sombra passou a curar outras pessoas. Porque não é sobre o seu talento, é sobre o espírito que você carrega. Daniel é colocado como príncipe porque havia nele um espírito excelente. E a pergunta que eu tenho para nós essa noite é: será que nós passamos mais tempo do nosso dia respondendo aos nossos desejos ou edificando o nosso espírito? Será que a gente passa mais tempo do nosso dia construindo a satisfação dos desejos do nosso coração ou investindo em um espírito excelente? Porque a carne te satisfaz, mas o espírito te eleva. Não foi a carne de Daniel que o levou, foi o espírito excelente. Então, enquanto a carne te satisfaz, o espírito te leva a um novo nível. Enquanto a carne te faz sentir bem por um momento, o espírito te leva a lugares que por você mesmo era impossível de alcançar. Porque você não vai alcançar lugares excelentes com o espírito medíocre,
com o espírito de mediocridade. Eu sou um dos pastores talvez mais novos da minha cidade, de igreja, pastor de igreja. E quando eu assumi a igreja há 3 anos atrás, um pastor foi lá na igreja. E ele falou assim: pastor, que legal que o senhor está pastoreando a igreja agora, mas você sabe, né, que tem uns pastores aqui da sua igreja, pastor, que estão falando que não vão receber ordens de um moleque, né? Eu virei para ele e falei o seguinte: quando a gente vive no nível da mediocridade, tudo que a gente vai receber é algo medíocre. Eu não estou aqui para dar ordem para ninguém, eu estou aqui para ser servo de todos. Eu quero te encorajar nessa noite a sair, a expulsar esse espírito de mediocridade que você carrega, esse espírito de vitimismo que você carrega, e se posicionar com um espírito excelente. Para de sentar-se nos lugares, para ficar nas suas lamúrias, nos seus lamentos. Ah, ninguém me ama, ninguém me dá oportunidade. Meu irmão, quando não há ambiente, é você que cria o ambiente com um espírito excelente no Senhor. Porque quando José é levado para a casa de Potifar, ele poderia dizer: ah, meus irmãos me venderam. Mas não, ele governa na casa de Potifar. Quando José é levado à prisão, ele poderia dizer: ah, armaram contra mim, coitado de mim. Mas não, ele governa na prisão. Nós precisamos aprender a governar nos lugares improváveis. E a gente só alcança isso com o espírito de excelência. Porque Davi é ungido rei. Mas Deus não pega Davi e joga no palácio. Antes ele precisava passar por um processo. E nesse processo ele enfrenta perseguições. E ele vai parar dentro de uma caverna. E só tinha gente boa na caverna. Só gente que estava devendo. Só gente que estava ameaçada de morte. Nego que estava fugindo dos outros. Jogador do Vasco. Só tinha gente boa na caverna. Marcelão, tamo junto. Meu filho esse fim de semana falou que gosta do Vasco. No outro dia o Flamengo ganhou de 8-0. Eu falei: ah, então agora resolveu o meu problema. Aí Davi poderia ficar nas suas lamúrias. Ah, posso sentar aqui? Já vou sentando. Que Deus é esse que promete palácios e entrega cavernas? Ninguém me ama. Deus me esqueceu. Mas essa não é a atitude de Davi. Davi escolhe reinar na caverna. Porque Davi entendeu: a unção é maior do que a situação. Eu posso estar... Você não entendeu? A unção é maior do que o momento. Davi entendeu: eu posso estar no momento de caverna, mas a unção que eu recebi é a unção de rei. Eu posso estar no momento de caverna, mas eu recebi uma unção de rei. Então não sou eu que vou me tornar a caverna, é a caverna que se torna meu palácio. Não é a caverna que reina sobre mim, sou eu que reino sobre a caverna. Nós precisamos aprender a governar com um espírito excelente. Entenda: o seu nível de entrega e de obediência vai determinar os níveis de relevância que você vai alcançar. Lá em Ezequiel, no capítulo 47, o Senhor leva o profeta a um rio. E o anjo convida o profeta a mergulhar no rio. Você conhece a história? Se você não conhece, você conhece a música do David Keelan. Águas que dão nos artérios, nos joelhos, nos ombros e águas mais profundas. Então ele vai medindo esse cordel. Águas que dão nos artérios. Ele mede mais uma vez, águas que dão nos joelhos. Ele mede mais uma vez, as águas estão nos ombros. Ele mede mais uma vez, e já não é possível mais caminhar, tem que atravessar a nado. Só que perceba uma coisa nessa visão: antes do Senhor mostrar para o profeta o que o rio fazia, ele convida o profeta a mergulhar. Só que às vezes a gente espera na beira do rio falando assim: deixa eu ver o que vai acontecer para ver se eu mergulho. O Senhor está dizendo para você nessa noite: mergulha que eu te mostro o que o meu rio é capaz de fazer. Mergulha que eu te mostro o que a minha presença é capaz de fazer. Quando o profeta mergulha no rio, o anjo tira o profeta e fala: olha, por onde o rio passa tem vida, por onde o rio passa tem transformação, por onde o rio passa tem mudança. O Senhor está nos chamando para um novo nível nessa noite. E o sinal de um novo nível é um espírito de excelência. O segundo sinal de um novo nível é que no caminho do novo nível você vai encontrar perseguições. Por causa do espírito excelente de Daniel, começam a persegui-lo.
começam a se incomodar com ele. Pessoas que estão indo para um novo nível são pessoas que incomodam. Mas presta atenção que há uma grande diferença. Porque Daniel era perseguido porque era fiel. Não é porque ele era inconveniente, chato, não. Porque tem gente que fala assim: ai pastor, estou sendo perseguido por causa do Senhor. Eu falo: não, você está sendo perseguido porque você é chato, porque ninguém te aguenta. O mais inconveniente da sua família é você. É por causa de Cristo, não é por sua causa, meu filho. Ah, chega lá na ceia de Natal, conseguiu reunir a tia fofoqueira e a mulher que falava, e as duas estão lá felizes comendo. Aí vem o crente na mesa: Natal não é dia 25. Meu irmão, vai orar, irmão, deixa eu comer minha rabanada em paz. Aproveita o momento do Natal e fala assim: ó, que glória, estamos aqui, reunindo uma tia fofoqueira que perdoou a menina, e pronto. Você torce para que time? Torce para o time de Jesus. Ah, meu irmão, tem gente que é perseguido porque é fiel, mas tem gente que é perseguido porque é chato, que ninguém aguenta. O seu trabalho ninguém te aguenta, a sua família ninguém te aguenta. A perseguição de Daniel era por causa da sua fidelidade. Porque presta atenção, Daniel não era só fiel a Deus, ele era fiel ao reino. Porque o talento ele pode até te levar ao topo, mas o que vai te manter lá é o caráter. Se Daniel fosse um cara talentoso, mas sem caráter, quando eles procurassem uma ocasião contra ele, achariam. Quando eles procurassem alguma coisa, achariam. Mas como Daniel não era excelente na performance, ele era excelente no caráter e no espírito, procuraram a ocasião contra ele e não encontraram. Eu quero te desafiar nessa noite a se manter fiel ao Senhor. Daniel estava no lugar que ele não queria estar, fora da sua terra, num ambiente incômodo, vivendo uma situação delicada, escravizado. Foi retirado da sua terra natal, foi retirado dos seus familiares, mas mesmo assim, ele não negociou a sua fidelidade. Não permita que um ambiente corrompido te torne infiel. Porque se lembre, a sua fidelidade a Deus é mostrada na sua fidelidade ao seu irmão. Eu sou fiel ao Senhor, mas eu traio meu irmão, não existe. Porque a sua fidelidade ao Senhor, ela precisa transbordar para uma fidelidade ao seu irmão. Daniel não concordava com o que ele estava vivendo, mas mesmo assim ele se manteve fiel. Então é possível estar insatisfeito no lugar que você está, mas mesmo assim se manter fiel ao Senhor que você serve. É possível você não se contentar com o ambiente que você está hoje, mas se manter fiel ao Senhor, porque você sabe que se Ele te colocou nesse lugar, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Não é o lugar ideal, mas é o lugar onde o Senhor te plantou. E eles disseram assim: para a gente achar alguma coisa contra Ele, só se for na lei do Deus deles. Tem muita gente que vai tentar te atacar e te mostrar que a obediência não vale a pena, que a santidade não vale a pena. Eles estavam tentando mostrar para Daniel que a obediência dele não valia a pena, que o seu posicionamento não valeria a pena para ele. Eles estavam tentando mostrar para Daniel que ser fiel a Deus não era vantajoso. Eu não sei se você já sentiu que no caminho da obediência você mais perdeu do que ganhou. Para ser obediente, você abriu mão de um negócio que talvez seria muito lucrativo para você. Para ser obediente, você abriu mão de um relacionamento, de algumas amizades. Para ser obediente, você deixou alguns sonhos de lado. E parece que foi a sua fidelidade que te levou a uma crise. E eu quero te dizer que muitas vezes foi. Porque as pessoas dizem assim: o que traz tempestade é desobediência. E eu discordo completamente. Porque Jesus certa vez disse para os seus discípulos assim: atravessem o mar. E eles obedecem, eles pegam o barco e atravessam o mar. No meio do mar, uma tempestade. Eu quero que você comece a olhar a tempestade e as provações com uma outra perspectiva. Não é que Deus está insatisfeito, é que Satanás sabe o que tem do outro lado da tempestade, e ele vai fazer de tudo para não te deixar chegar até lá. É porque seu inimigo sabe o propósito gigantesco que Deus tem para você.
Por isso ele vai tentar te parar no meio. Por isso ele vai tentar te fazer desobedecer no meio. Por isso ele vai tentar fazer você abrir mão da sua santidade no meio. Pensar que servir a Deus não vale a pena, porque olha tantas tempestades. Mas eu quero te dizer que no meio dos seus problemas, Jesus está vindo andando sobre as águas. A obediência vale a pena. A santidade vale a pena. Porque eles fazem um edito. Durante 30 dias, não se pode buscar a outro Deus, senão ao rei. Porque Satanás sempre vai tentar levantar editos irrevogáveis. Porque pela lei medo-persa, todo edito real, uma vez assinado, o rei colocava a marca do seu anel, da sua aliança ali, naquele edito, e todo edito assinado não poderia ser revogado. E o que Satanás vai tentar fazer é levantar editos irrevogáveis contra a nossa vida. Ele vai tentar dizer: no lar que você cresceu, você não vai ser ninguém. Com essa doença que você está, você não vai chegar em lugar nenhum. Com essa capacidade, você não junta duas palavras e quer ser pregador do evangelho, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, onde o diabo coloca editos irrevogáveis, o Senhor realiza milagres extraordinários. No lugar de editos irrevogáveis está o extraordinário do Senhor. Eles emitem um decreto, 30 dias. E gente, vou contar um segredo aqui. Tem gente que não precisa nem de edito para ficar 30 dias sem orar, né? A gente fica espontaneamente mesmo. Não precisa nem de edito para isso. Eu já fico, quando eu vi, passou 2 meses, né? Tem gente que não precisa nem de lei para ficar 30 dias sem orar. Eram só 30 dias, Daniel poderia pensar. Só 30 dias, sem buscar ao Senhor, é tranquilo. Eu fico 30 dias sem buscar, me livro da cova, e depois eu volto a buscar o Senhor. 30 dias, o que é 30 dias sem ler a Bíblia? O que é 30 dias sem buscar o Senhor? O que é 30 dias sem entrar no meu quarto de oração, sem frequentar a minha igreja? 30 dias não é nada, mas para Daniel, 30 dias sem buscar ao Senhor era mais perigoso do que a cova dos leões. Para Daniel, seu risco mais alto não eram os leões que podiam acabar com a sua vida, mas era o distanciamento de Deus que poderia acabar com o seu propósito e com o seu legado. Eu quero te dizer, não tema as armadilhas do homem, tema se afastar da presença do Senhor. Tema se afastar do lugar da presença do Espírito Santo, do lugar aonde você alcançou a excelência. Para Daniel, 30 dias sem Deus era pior do que a cova dos leões. Por isso que uma pessoa que está caminhando para um novo nível, ela não se desespera. Os editos estão aí, as provações se levantam, as coisas acontecem, as fofocas falam, as mentiras, as calúnias e os problemas. Mas quem está buscando um novo nível, não vai para o lugar do desespero, vai para o lugar da oração. Quando Daniel ouve que havia um edito, ele não se desespera, ele volta para o mesmo lugar de sempre. No dia que tentarem parar o seu propósito, no dia que tentarem te derrubar, no dia que tentarem puxar seu tapete, no dia que tentarem acabar com a sua família, no dia que o diagnóstico chegar, no dia que as coisas derem errado, não vá para o lugar do desespero, vá para o lugar da oração. Na Bíblia nós temos o profeta Jeremias, que é o profeta chorão. Eu tenho inveja de quem consegue chorar. Eu sou muito ruim para chorar. Eu vejo os outros chorando bonito assim, sabe, na adoração, só cai uma lagriminha assim, eu falo, meu Deus, como eu queria isso. O dia que eu pego para chorar é ranho caindo, é um negócio horrível. Mas é claro que Jeremias é o profeta chorão. Ele profetiza antes, durante e depois da destruição do seu povo e da sua terra. Ele começa profetizando antes, ele profetiza durante e ele profetiza depois. E ele conhece os 3 estágios de um sofrimento. Mas o tempo do sofrimento fez Jeremias conhecer o Deus do plano.
O tempo do sofrimento fez Jeremias conhecer o Deus do propósito. Como assim, pastor? Ele escreve no seu livro: mas eu bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de guerra, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Eu quero te dizer, hoje é um sofrimento, mas amanhã você vai entender que é Deus que tem um plano para você. É Deus revelando um propósito para a sua vida. Por isso, não vá para o lugar do desespero. Volte-se para o lugar da oração. Porque foi lá no quarto de oração, 3 vezes ao dia, que Daniel alcançou o nível de excelência. Por que ele não voltaria para lá, se foi lá que o fez chegar aonde ele chegou? Daniel sabia que todos os seus problemas se resolveriam no lugar da oração. E ele volta, porque ele sabe, esse edito é para me levar para um nível ainda maior. E 3 atitudes que Daniel tem no seu quarto, que fazem com que a gente possa avançar para um nível extraordinário. Primeira atitude de Daniel, ele fica de joelhos. Isso é uma atitude de rendição. Isso é uma atitude de humilhação. Porque ninguém derruba quem já está prostrado. As nossas batalhas, nós lutamos é nos joelhos. As nossas lutas, nós lutamos é nos joelhos. Daniel poderia se desesperar, Daniel poderia se humilhar diante do rei, Daniel poderia mudar o seu costume, que ele tinha de orar 3 vezes por dia, mas ao invés disso, ele se prostra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A primeira atitude de quem quer alcançar um novo nível extraordinário do Senhor é a humilhação. Porque o Senhor abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Então a primeira atitude de Daniel é uma atitude de humilhação. É um reconhecimento. Eu não posso lutar essa batalha. Eu me prostro, eu me rendo. É uma batalha que eu não posso lutar. Já está rendida. Já está entregue. A segunda atitude de Daniel é orar. Ele ora, ele fala com Deus. Ele conversa com Deus. E a terceira atitude de Daniel é agradecer. O texto diz que ele se ajoelha, ora e dá graças diante de Deus. Agora, que loucura! Um homem que recebe um edito contra a sua própria vida, poder se prostrar em gratidão. Poder se ajoelhar e cantar, como nós cantamos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que és simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Mas Daniel, o que você tem do lado de fora? É o carro do ano? Não. É uma mansão? Não. É dinheiro na conta? Não. Tudo que eu tenho é um edito contra a minha vida. Mas e dentro de você, o que você tem? Eu tenho gratidão ao Senhor. Daniel, o que você tem do lado de fora? Provação, gente me perseguindo, as coisas acontecendo, gente tentando me destruir, me matar, me jogar na cova dos leões. Mas o que você tem dentro de você? Um aleluia, aleluia. Não permita que a sua situação te tire do lugar da oração. A Bíblia conta a história de 2 homens chamados Paulo e Silas. Eles saem de manhã para pregar o evangelho. Eles vão pregar o evangelho na cidade e terminam o dia preso. Estão lá amarrados nas prisões. E eles poderiam dizer: cara, a gente sai para fazer um negócio bom, pregar o evangelho e é preso. Deus é muito injusto, cara. Fui fazer a obra. Você acredita que os irmãos estão falando mal de mim? Estou fazendo a obra e os irmãos inventando fofoca da minha vida.
Cara, estou servindo no ministério, estou pastoreando uma igreja. Esses dias um pastor veio falar comigo: pastor, eu vou desistir porque estão falando muito mal de mim. Eu falei: entra no clube, meu filho. Tem um grupo no WhatsApp, você quer? se reunir de vez em quando. Pastores Anônimos. Grupo de apoio. Cara, a gente sai para fazer a obra do Senhor e falam mal da gente. A gente sabe fazer a obra do Senhor e quer derrubar a gente, pastor Leandro. Deus é muito injusto, cara. Eles poderiam deixar a situação mudar o coração e a adoração deles. Mas o texto diz, a história nos conta, que à meia-noite, eles estavam nas prisões, dizendo: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Eu quero te dizer nessa noite: não permita que a sua situação mude a sua adoração, mas faça com que a sua adoração transforme a sua situação. Por causa da adoração de Paulo e Silas, um terremoto atingiu aquele lugar, as cadeias se abriram e pessoas foram libertas. Não seja escravo de uma situação, mas quebre as cadeias através da sua adoração. Não saia do seu posicionamento, não saia do lugar da presença, não saia do lugar da busca. É a sua adoração que pode mudar a sua história. Eu sei que é simples, eu sei que às vezes são só lágrimas, eu sei que às vezes são só reclamações, mas pega um salmo, lê para o Senhor, bota uma canção e canta para Ele. Eu sei que o edito é irrevogável, eu sei que a situação parece irreversível, mas não saia do lugar da oração, não saia do lugar da presença. E o mais lindo desse texto é que no quarto de Daniel tinham janelas abertas na direção de Jerusalém. E Jerusalém tem uma representatividade tão forte para Daniel. É sua terra natal. É o lugar da onde ele foi tirado e onde ele tinha esperança de um dia voltar. Jerusalém representava o propósito. Jerusalém representava o sonho. Jerusalém representava um futuro que Daniel esperava no Senhor. E com o edito do rei, Daniel poderia fechar as janelas do seu quarto e dizer: não, eu vou orar com as janelas fechadas para que ninguém me veja. Não, eu vou fechar as janelas do meu propósito, vou orar com as janelas fechadas para que eu não tenha problemas, porque tudo que o inimigo quer é que a gente feche as janelas dos nossos sonhos, é que a gente feche as janelas do nosso propósito, é que a gente pare de olhar para o futuro e veja aquilo que Deus tem para nós. Mas Daniel faz questão de orar com as janelas abertas, como quem diz: o edito pode ser irrevogável, mas eu ainda acredito no propósito. A situação pode ser irreversível, mas eu ainda acredito na promessa. Eu não vou fechar as janelas do meu propósito, eu não vou fechar as janelas da minha esperança, eu não vou deixar de olhar e acreditar no futuro que Deus tem para mim. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala para ele: não feche as janelas, não feche as janelas. Fala: eu não vou fechar as minhas. Fala para ele: eu não vou fechar as minhas janelas. Não desista do seu propósito, não feche as janelas da esperança. Deus manteve a promessa de pé. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que os editos parecem finais, eu sei que a cova parece uma punição impossível de sobreviver, mas se ainda tem uma janela aberta para Jerusalém, ainda tem milagres nos esperando, ainda tem propósitos a serem realizados. Tudo o que Satanás queria era que Daniel fechasse as janelas, mas mantenha a janela do seu propósito aberta. Não feche as janelas. Óbvio, por causa da sua fidelidade, e eu já parto para o final, Daniel, ele
é condenado à cova dos leões. Ele é jogado naquela cova, passa a noite ali. Você conhece a história, a gente não precisa ficar muito tempo nos detalhes. No outro dia de manhã, o rei vai lá chamar Daniel. Que loucura, né? Você joga o cara na cova dos leões e você acredita que ele está vivo. O rei coloca a sua cara lá e fala: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você continuamente serve poderia te livrar da cova dos leões? Esse é o mais louco de quem serve a Deus. É que a gente faz coisas inexplicáveis. É um Deus que chega diante de uma sepultura de um homem 4 dias morto e fala: Lázaro, vem para fora. Morreu, chegou atrasado, irmão. Está em decomposição já, filhão. É um rei que chega diante da cova dos leões e fala: Daniel, você está aí, meu filho? E sabe o que é mais incrível a respeito do Deus que nós servimos? É que mesmo quando nós declaramos algo sobre uma situação impossível, nós recebemos resposta. Porque era loucura alguém chamar um morto para fora de um túmulo. Os judeus acreditavam que era possível alguém ressuscitar até o 3º dia. No 4º dia era impossível. Era loucura. Mas sabe o que era mais louco ainda? Era saber que do outro lado haveria uma resposta. Meu irmão, já te chamaram de maluco por servir a Deus? Um dia que eu me vesti um dia que eu me vesti de Homem-Aranha para pregar sobre o Pedro que tem uma identidade secreta, igual o Peter Parker, eu fui chamado de maluco. Um dia que eu botei uma árvore dentro da igreja, eu fui chamado de maluco. Um dia que eu botei um João teimoso dentro da igreja, eu fui chamado de maluco. Um dia que eu preguei usando um limão, eu fui chamado de maluco. Já te chamaram de maluco? Porque quando Moisés ergueu o cajado para diante do mar vermelho, chamaram ele de maluco. Cara com cajado, ele é doido. Muitos homens de Deus foram chamados de malucos. Mas a loucura maior é saber que no meio da loucura daqueles a quem Deus chamou, Ele responde. Então hoje tem gente olhando para você e dizendo: você é doido, cara, continuar acreditando nisso. Não tem jeito, não tem como. Mas a maior loucura vai ser a resposta de Deus diante da nossa obediência. Daniel responde: ó rei, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano. Agora, para mim, esse aqui é o mais incrível do que acontece nessa história. No versículo 26, o rei Dário, ele escreve a todos os povos, todas as línguas, todas as nações, porque o que antes era um edito para o seu reino, agora é um edito para todas as nações. É isso que a postura de excelência e de obediência faz. Ela pega o que era global e expande, o que era local e expande. Quero te dizer, pastor Leandro, que a sua obediência vai fazer com que as portas dessa igreja se expandam, com que a influência dessa igreja se expanda. Por quê? Porque você foi louco o suficiente para ser jogado em meio aos leões, mas você sobreviveu. Então o que era um edito local, agora é um edito global. O que antes era para um reino, agora é para o mundo. E presta atenção: da minha parte, versículo 26, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Agora presta atenção no versículo 28. Esse Daniel, pois, prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro. Presta atenção no que eu vou falar para eu encerrar. Daniel, por causa da sua obediência, passou uma noite na cova dos leões. Daniel, por causa da sua obediência, passou uma noite de provações. Mas foi só isso. A recompensa da sua obediência
foi uma prosperidade que avançou por gerações. Eu quero te dizer, a obediência pode te levar a um momento de dificuldade, mas ela com certeza é uma semente que vai te fazer colher por gerações e gerações e gerações. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que a sua obediência, o seu espírito de excelência, a sua postura de santidade é uma semente lançada, que sim, vai te levar para a cova, mas é só uma noite. Depois você vai prosperar por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos e muitas gerações. Seus filhos herdarão aquilo que você se posicionou aqui hoje. Seus netos herdarão aquilo que você se posicionou aqui nessa noite. Porque a dificuldade é só uma noite, mas a prosperidade ela é duradoura. Por isso que a palavra nos diz que aquele que carrega a preciosa semente, semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e chorando, semeando e chorando. Talvez você está chorando hoje, mas é o período da ida. O Senhor está dizendo, vai chegar a estação da volta. Voltarão com alegria, colhendo os seus feixes. Não feche as janelas. Não saia do posicionamento que o Senhor te colocou. Não abra mão da obediência. Não abra mão da presença. Permaneça fiel ao Senhor. A dificuldade ela dura só por um momento, mas a glória do Senhor ela dura para sempre. Você pode se colocar de pé no seu lugar, nós vamos orar nessa noite.